Então, dando sequência à parte de cor do oceano, aqui mostrando um pouquinho assim, cor do oceano, né? Uma linha da oceanografia por satélite que lida com toda essa parte ótica, né? Que é mais está mais relacionado aos parâmetros biogeofísicos, biológicos e físicos também, biogeoquímicos, né? Perdão, da camada superficial do oceano, né? Então, cor do oceano envolve toda essa gama de produtos, né? O mais comum, mais conhecido é a concentração de clorofila A, mas a gente tem a reflectância marinha, é um parâmetro que é até utilizado na assimilação de modelos biogeoquímicos, reflectância da superfície da água, né? Coeficiente de atenuação vertical da luz, que é um proxy assim da transparência da água, coeficientes de absorção da luz pelo fitoplâncton, pela matéria orgânica dissolvida e particulada, coeficiente de retroespalhamento das partículas, o carbono particulado orgânico e inorgânico, turbidez da água, material em suspensão, grupos fitoplanctônicos, floração de algas. Então tem uma gama, produção primária marinha, tem uma gama de produtos aí que tudo fazem parte desse pacote, dessa linha de cor do oceano. Mas aqui a gente vai focar um pouquinho mais na concentração de clorofila A, que é o produto mais comumente usado e que é um proxy da biomassa do fitoplâncton marinho, que são as algas, né? Aquelas algas pequenininhas que a gente não enxerga a olho nu, mas que é o que dá a coloração da água do mar, né? Contribui com a coloração da água do mar. Quanto maior a concentração das algas, mais verde ou mais vermelha pode ficar a água, dependendo do tipo de fitoplâncton que está ali presente, né? A gente vai ver um pouquinho alguns conceitos básicos disso também. E os principais sensores utilizados para essa parte de cor do oceano são o sensor MODIS Aqua, né, que ainda está desde 2002, ainda está operando aí. O VIRS, agora eu falei brevemente, mas só para relembrar, né, que a série NOAA dos satélites operacionais meteorológicos polares da NOAA, eles tinham a geração anterior, eles tinham a VHRR, né, muito conhecido também para estimativa da temperatura da superfície do mar, tem uma maior série, né, da temperatura da superfície do mar. Mas agora essa nova série da NOAA, que são os JPSS, né, que eu tinha mostrado na aula anterior, eles não vêm mais com a VHRR, eles vêm com o sensor VIRS, né? E o VIRS ele tem muito mais bandas que o AVHRR e principalmente nessa região da faixa do visível, né? Infravermelho. Então, o VIRS ele é muito utilizado agora, ele é meio que porque o MODES ele foi mais uma missão mais científica, né, da NASA. Ele não é uma missão operacional, né, que assim com vários satélites sucessores programados para ele, né? Quando quando o MODES a bordo da plataforma Aqua, quando ele parar de funcionar, ele não vai ter um sucessor MODES, né? Mas já o programa da NOAA, ele tem assim, né, esse caráter operacional, então tem vários satélites sucessores programados para você ter uma continuidade dos dados. E então o VIRS ele é meio que um sucessor do AVHRR e do MODES, né? E então, o que a gente está. E ele está a bordo dessa plataforma SNPP, que é o precursor, né, o primeiro satélite lançado dessa nova série da NOAA, e o JPSS-1, que é o primeiro oficialmente operacional, né? E vão ter depois lançamento dos outros sucessores, né? E o JPSS-1 ele também é chamado como NOAA 20, né? Também tem essa designação. Bom, tem também o ALCE do Sentinel-3, que é do programa do Copérnicos, dos europeus, né, ESA e EUMETSAT. Tem o GOLSE, que é um geoestacionário coreano, infelizmente ele está só lá do outro lado
do planeta, né? A gente não tem, não utiliza aqui para nós essas imagens, mas é é um sensor muito interessante a bordo do geoestacionário coreano. E tem o SGLI, que é um sensor que está a bordo de uma plataforma desenvolvida pelos japoneses, né? Pela JAXA. Lembrando, né, pessoal, que assim, esses sensores, eles estão o tempo todo sujeitos a pararem de funcionar a qualquer momento, e ao mesmo tempo tem sempre novas missões, né, sendo desenvolvidas e lançadas. Então, tudo que está listado aqui nessas apresentações em relação aos sensores, e as plataformas, isso é para hoje, está valendo para hoje. Mas é sempre bom vocês consultarem aquela plataforma do Oscar, né? Que ele sempre vai estar falando, olha, esse satélite está operacional, esse parou de funcionar, esse vai ser lançado no ano tal, né? Então, para sempre vocês terem a informação mais atual. Aqui, então, um pouquinho das aplicações da cor do oceano, desses produtos todos, né? Bom, podem ser aplicados para várias áreas, né? O ciclo do carbono, fontes e sumidouros de gás carbônico, né? No oceano, que o fitoplâncton ele contribui para a absorção do gás carbônico e o aprisionamento dele no fundo do oceano. Ecossistemas marinhos, províncias biogeoquímicas, habitats bentônicos, recifes de corais. Também tudo isso a gente estuda na cor do oceano, pesca e aquicultura, zonas de produtividade pesqueira, né? E parques aquícolas, floração de algas, monitoramento, né? Plumas de rios, também estudar a interação continente-oceano, né? Fluxos de sedimento, de matéria orgânica, monitoramento de mudanças climáticas antropogênicas, né? O impacto do aquecimento do oceano sobre a biologia e os feedbacks, né? Da biologia com o aquecimento e com o sistema climático também, né? A qualidade da água, o monitoramento da qualidade da água, principalmente nas regiões costeiras, né, que são aí impactadas também por efluentes, por uma série de poluentes também que impactam a qualidade da água, né? Então, tudo que interage com a luz incidente do Sol, que ou absorve ou reflete, a gente pode estimar pela cor do oceano, né? Nessa linha de cor do oceano. Então, como eu falei, a concentração de clorofila A, ela é um índice da biomassa do fitoplâncton marinho. O fitoplâncton marinho, ele é responsável por cerca de 50% da produtividade primária global. Então, se as florestas, né, principalmente aí, né, a floresta amazônica, né, tem um grande apelo, ele é responsável por um lado do pulmão, o oceano é responsável pelo outro lado. Então, mais ou menos 50% da produção primária, né, ela é dada pelo fitoplâncton marinho. Então, e o fitoplâncton ele também faz parte, né, do ciclo de macro e micronutrientes. Ele também, algumas espécies de fitoplâncton são responsáveis pelo sequestro do carbono, ou seja, aquele carbono que é assimilado para a produção primária e que as células mais pesadas, elas quando morrem, elas afundam e ficam aprisionadas no fundo do oceano, né? Formando futuramente aí as reservas de petróleo no fundo do oceano, né? Então, ele tem esse papel do sequestro do carbono, é a base da cadeia trófica também, né? Então, base, né, dos estoques pesqueiros, tudo isso é dependente, né, do fitoplâncton. E a saúde ambiental, como eu falei, nas zonas costeiras, né, com a eutrofização, com a entrada de nutrientes, também pode ocorrer a floração de algas tóxicas, maré vermelha, né, alguns conhecem por maré vermelha, então tudo isso envolve o fitoplâncton marinho.
Clima e tempo, né? O fitoplâncton também ele exerce um papel. Como ele absorve a radiação solar incidente na camada superficial do mar, ele tem um papel de aquecimento da água superficial do oceano e resfriamento das águas mais profundas. Ele tem também um papel na formação de aerossóis para núcleo de condensação, para formação de nuvens sobre o oceano. Então, tem vários estudos, né, que utilizam também o fitoplâncton para essas aplicações, para esses estudos climáticos. Tem essa teoria, né, do feedback positivo e negativo entre o fitoplâncton e o aquecimento do mar, né? Mas assim, o que se tem estudado muito hoje em dia, essa questão do aquecimento da superfície do mar, e com o aquecimento você tem uma estratificação maior da coluna d'água. Com essa estratificação maior, você tem menos nutrientes que ficam disponíveis na camada da superfície do oceano. Com menos nutrientes, você tem uma diminuição no crescimento do fitoplâncton, principalmente aquelas espécies que fazem o sequestro do carbono, e daí você tem uma cadeia de retroalimentação positiva, né? Com menos fitoplâncton, menos aprisionamento do carbono, você vai ter uma maior concentração de gás carbônico atmosférico, né? Um menor papel do oceano como um efeito tampão, né, de absorver o gás carbônico e aprisionar, e maior aquecimento e por aí vai, né? Então, muita gente estudando essas relações também. Aqui um exemplo de aplicação do fitoplâncton e da temperatura da superfície do mar. A temperatura da superfície do mar ela está muito relacionada a águas mais ricas em nutrientes, né? Como a gente falou na aula passada, quando ocorre a ressurgência, como a gente tem aqui bastante na costa sudeste e sul também, né? Quando acontece a ressurgência, tem uma floração de águas mais profundas, mais frias e ricas em nutrientes, né? Então, a temperatura da superfície do mar, ela é meio que um proxy de nutrientes no oceano, né? Então, onde tem temperaturas mais frias, geralmente são águas com maior concentração de nutrientes e que favorecem o crescimento do fitoplâncton. Então, temperatura e clorofila são sempre muito utilizados em conjunto para estudar essas áreas mais produtivas do oceano, né? Aqui aquele exemplo que eu já mostrei para vocês na aula passada, em 2014, que teve uma ressurgência forte na costa do Rio de Janeiro e gerou essa floração gigante, né? Que cobriu ali a costa sul e sudeste inteira do Brasil, né? A costa não, né? Já está mais afastada, assim, essa floração aqui na região sul, né? Mas, enfim, essa floração se estendeu até o Rio Grande do Sul, né? Mais ou menos paralelo ali ao Rio Grande do Sul, e durou por, acho que cerca de 3 meses, né? E também muito utilizado para a concentração de clorofila A e os produtos de cor do oceano são bastante utilizados também no monitoramento de derrame de óleo, né? Então, como que é isso, né? O monitoramento do derrame de óleo, ele utiliza a principal assim, fonte de dados dele são as imagens SAR, né? As imagens SAR, onde você consegue mapear assim, as regiões mais escuras, é onde tem provavelmente uma mancha de óleo mineral, porque ele suprime a rugosidade da superfície do oceano, então você tem um menor sinal de retroespalhamento, né? Do sinal de radar que volta para o sensor. Mas o fitoplâncton também faz esse mesmo efeito que o óleo mineral, né? Se você tem uma floração de fitoplâncton, você também tem a supressão da rugosidade da superfície. Então, as imagens de cor do oceano, de concentração de clorofila, elas têm que ser comparadas, né, com essas imagens SAR para ver se aquela mancha não pode ser devido a uma floração de fitoplâncton ao invés de uma mancha de óleo mineral, por exemplo, né? Então, ele é utilizado na rotina de monitoramento de derrame de óleo para você eliminar os falsos positivos, que a gente chama, né? Aqui as missões de cor do oceano. Esse slide é um pouquinho antigo, né? Mas já tem aqui no final dele mostrando o Sentinel-3, o Sabiamar, que é uma missão
que o Brasil estava envolvido, não está mais, mas da ESA junto com a NASA, que deve ser lançado em breve, que vai ter um sensor de cor do oceano também. E aqui acima tem o VIRS, né, a bordo da plataforma SNPP e JPSS, né? Aqui, um sensor que está muito esperado pela comunidade de cor do oceano é o PACE, né, que é o Plankton Aerosol Cloud Ocean Ecosystem, né, aquela coisa que eu falei no início do curso sobre essa tendência nova, né, do sensoriamento remoto do oceano, de não mais ter sensores, né, ou plataformas só dedicados à superfície e outros só dedicados à atmosfera, né? A ideia agora é você ter sensores e ter plataformas, constelações, enfim, que conseguem mostrar tanto simultaneamente ou quase simultaneamente a atmosfera e a superfície, né, e o oceano. Então esse sensor ele tem essa característica de amostrar simultaneamente, né, propriedades de nuvens, de aerossol e também do plâncton, né? E das partículas no oceano. Ele vai ser um sensor hiperespectral e deve ser lançado aí no próximo ano ou em breve, né? Em 2023, 2024, né? Uma missão da NASA. O sensor hiperespectral é aquele que tem várias bandas espectrais, né? Porque uma coisinha que vocês, a maioria deve saber, mas para quem não sabe, os sensores, eles cada um tem, assim, eu falo que um opera na faixa do visível, outro no infravermelho termal, outro no micro-ondas, mas cada um, além de operar em faixas distintas, eles têm, são caracterizados também pelas bandas que eles têm, né? A localização e a faixa, a largura delas, né? Então, esse aqui vai ser um hiperespectral porque ele tem várias bandas comparadas ao MODES que tem assim, 5, 6 bandas ali, eu não recordo agora de cabeça, né? Mas tem assim umas 7, 8 bandas ali no visível, mais algumas bandas no infravermelho próximo, médio. Enfim, esse aqui vão ter várias bandas, né? Então vai possibilitar de você conseguir identificar melhor as partículas do oceano, os grupos fitoplanctônicos, né? Se é uma diatomácea, se é uma cianobactéria, enfim, esse vai ser um sensor, ele é bem esperado pela comunidade, né? E estudar essas relações do fitoplâncton com a produção de aerossóis, produção de nuvens e tudo mais. Aqui deu uma travadinha, pronto. Então, um pouquinho, né, dos conceitos básicos da cor do oceano. Então, a luz são sensores passivos, né, óptico, que trabalha ali na região do visível, infravermelho médio. E a fonte de luz, então, é o Sol, né? E o que a gente, né, o que o sensor mede? Ele mede a energia radiativa que está sendo emitida do Sol, que interage ali na atmosfera. A atmosfera, na verdade, a gente quer eliminar esse sinal, né? E estudar a luz que é absorvida e retroespalhada pelas partículas que estão no oceano, né? E vão voltar para o sensor. E assim, o que o sensor vai estimar, né? Ele mede a radiância, e a partir da radiância ele consegue obter a reflectância, né? Que é a radiância normalizada pela energia solar, né? Aí você tem a propriedade que é da reflectância. E a reflectância, ela vai variar de acordo com cada tipo de água, com os constituintes que estão presentes naquela água, né? Então, quanto mais tem partículas que absorvem a luz solar, menor vai ser a reflectância. E quanto menor for a absorção e maior assim a concentração das partículas nessas faixas espectrais, nesses comprimentos de ondas que ela não absorve, maior vai ser a reflectância. Então a gente tem aqui um exemplo de 3 tipos de água e qual que é o comportamento espectral de cada um deles, ou seja, como é que é a reflectância em cada comprimento de onda nessa faixa do visível ao infravermelho próximo, né, que é de 400 a 900 aqui.
Então, a gente tem uma água com bastante sedimentos em suspensão, que geralmente são águas de rios, estuários, né? Ou regiões mais próximas ali à região costeira. O sedimento, ele absorve um pouco ali na região do azul, por conta da matéria orgânica que está absorvida a ele, né? E a matéria orgânica absorve a radiação no azul. E na região do verde, vermelho, infravermelho próximo, ele reflete bastante a radiação. Por isso ele tem essa curva aqui, com uma reflectância alta aqui nessa região do vermelho até o infravermelho próximo, né? Já o tipo de água que tem uma concentração grande de fitoplâncton marinho, ela tem essa coloração mais verde, né? A gente consegue, os nossos olhos, né, são os melhores sensores que tem, né, hiperespectrais, a gente consegue rapidamente ver numa água verde, saber que ela é uma água rica em fitoplâncton marinho. Né? E isso a depender da espécie também, né? Tem aquela água vermelha, são diferentes espécies que estão dominando ali. Mas aqui, tipicamente, né, uma água mais verde, ela tem bastante fitoplâncton marinho e ela tem esse comportamento espectral aqui, de absorver bastante luz no azul, né? Que o fitoplâncton, ele absorve luz nessa região do azul para fazer a fotossíntese e reflete mais aqui nos comprimentos de onda do verde, do vermelho. No vermelho também tem uma bandinha de absorção da clorofila A também para fazer a fotossíntese, né? E tem pequenas bandas de absorção de outros pigmentos, mas o principal pigmento que absorve luz é a clorofila A, né? Por isso que ele é o índice da biomassa. E dependendo da concentração de fitoplâncton, ele também tem uma refletividade aqui no infravermelho próximo, né? Então, isso é um comportamento espectral tipicamente de águas com bastante concentração de clorofila A. E já águas mais oceânicas, né, que é aquela água bem azulzinha, né, azul clarinha, ele tem pouquinho, né, pouquinhas partículas, pouco fitoplâncton, pouca matéria orgânica, né, matéria orgânica dissolvida, mais pouquinho, não tem sedimentos, tipicamente, né, águas mais oceânicas. Então, elas têm essa coloração azul, e isso é dado pela refletividade, né, reflectância das moléculas de água. Assim como o céu, né, as moléculas do ar, né, eles refletem bastante a radiação solar, principalmente na região do azul, por isso que o céu é azul. No oceano também, as moléculas de água, que é o que a gente chama de espalhamento Rayleigh, né? As moléculas de água, elas espalham bastante a radiação solar nessa faixa do azul, por isso que a gente enxerga em azul. Então, e a reflectância é o que a gente está enxergando, né? Então, ela tem uma maior refletividade, reflectância aqui na faixa do azul, diminuindo conforme aumenta o comprimento de onda. Enfim, sabendo o comportamento espectral de cada tipo de água, né, a gente consegue inferir a partir da reflectância o que tem presente na água, né, e qual é a concentração de cada constituinte, né, da matéria orgânica dissolvida e particulada, do fitoplâncton e dos sedimentos. Então é por aí que vai a linha da cor do oceano. Ok, então aqui é mais ou menos como é que funciona, né? A gente tem o sensor lá no topo no espaço, né, acima da atmosfera, e daí ele mede a radiância do topo da atmosfera, né, que é o que foi a radiância solar que foi refletida da superfície da atmosfera. Aí, quando o sensor ele envia para a estação terrestre né, essa imagem de radiância do topo da atmosfera, que daí a gente vai fazer, né, a cadeia de processamento vai fazer a correção, calibração radiométrica, correção geométrica dessa imagem, e daí a partir disso a gente vai precisar fazer a correção atmosférica, porque a gente quer eliminar o efeito do espalhamento atmosférico para a gente poder estudar só a superfície, né? É essa parte mais complicada da cor do oceano, porque para o oceano de águas né, mais azuis, digamos assim, né, com menor concentração de sedimentos e tudo mais, o sinal ali do oceano, da reflectância do oceano, que foi medido no topo da atmosfera pelo sensor, ele é mais ou menos responsável por
10% apenas do sinal. 90% do sinal é espalhamento atmosférico, né? Então, por isso que é uma parte bem difícil, né, de fazer bem feitinha, é a correção atmosférica. Esse é o principal desafio desses produtos de cor do oceano. Mas se você consegue fazer bem feitinho essa parte de correção atmosférica, aí sim você aplica um modelo empírico ou um modelo semianalítico, que ele relaciona a reflectância da superfície do oceano com as propriedades biogeoquímicas, né? A concentração de clorofila, as propriedades ópticas inerentes, que é a absorção, espalhamento, e todos aqueles outros produtos que eu já mostrei para vocês, né? Acho que eu vou parar o vídeo que tá com um pouquinho de delay. Ok, então aqui só para mostrar para vocês um pouquinho sobre a correção atmosférica, só para vocês terem uma ideia, ok? Do desafio que é isso, né? Isso aqui é a reflectância, né? E aqui são os comprimentos de onda, né? Do visível ao infravermelho médio aqui, né? E o infravermelho próximo, infravermelho médio, enfim. E aqui são exemplos de espectros medidos no topo da atmosfera pelo sensor de diferentes alvos e medidos e o que seria esses espectros com a correção atmosférica, né? Então aqui essa curva verde é de um alvo de vegetação na superfície continental, né? Então o que é medido no topo da atmosfera? Essa curvinha aqui mais fininha, né? E por que que ela tem essa reflectância, né? Que aqui ela é maior no azul, por causa do espalhamento atmosférico, e aqui a gente enxerga várias depressões, né? Essas depressões são aquelas bandas de absorção forte dos gases atmosféricos, que eu comentei na aula passada também, né? E quando você aplica um algoritmo de correção atmosférico, daí a curva vai ser a curva da reflectância da superfície, e daí, no caso da vegetação, ela vai aparecer assim. A vegetação terrestre, ela também tem a clorofila, né? E ela também absorve aqui no azul e no vermelho, e tem uma reflectância alta no infravermelho próximo, né? Aqui, uma outra curva vermelha é de solo exposto, e aqui a curva azul é da água. Então, como é que é a reflectância da água? Perdão. Tá. A reflectância da água aqui é medida no topo da atmosfera. Então, uma reflectância alta aqui no azul, que é devido principalmente ao espalhamento atmosférico. E após aplicar a correção atmosférica, como é que fica essa curva de reflectância, né? Aqui só para mostrar visualmente como é que ficam as imagens, né? Então, a primeira imagem, que é a radiância medida no topo da atmosfera, a segunda imagem, que é a reflectância medida no topo da atmosfera, né? Lembrando que a reflectância é a radiância sobre a radiação solar descendente. E a correção, e a imagem quando você aplica uma correção atmosférica. E essa correção atmosférica, ela é um modelo de transferência radiativa, onde você precisa inserir dados da concentração dos gases, né, de aerossóis, de tudo mais. Então você precisa de fontes externas, né, ou seja, dados medidos por outros sensores que fazem essa amostragem, né, que fazem essas estimativas da concentração dos gases e dos aerossóis, põe no modelo de transferência radiativa e aí você consegue ter uma imagem corrigida com a reflectância da superfície. Aqui tem uma infinidade de algoritmos biogeofísicos, né, que fazem, então, a partir da reflectância, né, corrigida com a correção atmosférica, a partir da reflectância de superfície, como é que você vai chegar, então, na estimativa dos constituintes da água, né? Então, tem uma série de algoritmos, e aqui, só para exemplificar, o algoritmo que é mais utilizado para estimar a concentração de clorofila é um modelo empírico, que é o que funciona melhor, e o modelo empírico, então, ele utiliza uma base de dados de uma série global, né? Coletados de diversos cruzeiros, diversos programas de monitoramento no mundo inteiro, onde você, a partir da reflectância, você relaciona a concentração de clorofila. E aqui
ele exemplifica nesse gráfico aqui à esquerda diferentes espectros de reflectância com diferentes concentrações de clorofila, né? Então, como eu falei para vocês, né, uma água com baixa concentração de clorofila, uma água oceânica, aquele azul clarinho, ele tem esse comportamento, né, com uma refletividade maior na faixa aqui do azul, né, devido ao espalhamento molecular da água. E conforme você aumenta a concentração de clorofila A, você aumenta a absorção da luz principalmente pela clorofila A, né? Que é ali principalmente no azul e no vermelho aqui também, em 665 mais ou menos. E então a reflectância, o espectro de reflectância, ele começa a mudar, assim, ele vai diminuindo aqui no azul, vai aumentando aqui nessa faixa do verde, que é onde o fitoplâncton espalha mais a luz, né? Porque não tem nenhum pigmento absorvendo. Então, conforme vai aumentando a concentração das partículas, aumenta o espalhamento ali na região do verde, né? E então, esse algoritmo, ele utiliza uma razão entre as bandas do azul e a banda do verde para estimar a concentração de clorofila. Então, é um modelo bem simples, bem tranquilo, né? Bem sossegado. Só que tem aí as incertezas envolvidas, né? Então, se você não tem só fitoplâncton na água do mar, você tem outros constituintes também que estão ali junto, ou variando junto com a concentração do fitoplâncton, ou variando de forma independente, como ocorre na região costeira, né? Onde você tem entrada do rio, né? Ressuspensão de sedimentos, então você tem também outros constituintes óticos que começam a interferir também no comportamento espectral, e aí você vai ter uma incerteza maior na estimativa da concentração de clorofila utilizando esse modelo, tá? Então, é importante vocês saberem que na região costeira, esse produto padrão que a gente usa muito de concentração de clorofila, ele é sujeito a uma incerteza bem maior, né? E em algumas regiões onde você tem muito sedimento, esse algoritmo ele é totalmente inválido, né? Ele vai aparecer para você com uma alta concentração de clorofila A, quando na verdade é uma alta concentração de sedimentos que tem aqui na foz do rio, né? Então tem que saber utilizar bem esses produtos também. Aqui falando então, né, repetindo um pouquinho dos desafios, né, que é a correção atmosférica, o oceano ele representa cerca aí de 10% do sinal medido pelo sensor nas águas mais clarinhas, né? Claro que sobre uma água aqui que tem bastante sedimento e que espalha bastante a radiação, o sinal dele é maior, mas em contrapartida você tem outros desafios, porque o modelo atmosférico, ele utiliza as bandas do infravermelho próximo e médio para estimar a concentração de aerossóis. E só que, como a gente viu um pouquinho anteriormente, os sedimentos, eles também refletem nessa região do infravermelho próximo e médio. Então, você não consegue utilizar essas bandas para estimar o aerossol para fazer no modelo de correção atmosférico. Então, é um desafio, você precisa utilizar algoritmos específicos, né, aqui para essa área, essas regiões onde você tem uma concentração alta de sedimentos. Também na região costeira, às vezes você tem aerossóis absorvedores, como fumaça, poluição de cidades grandes, né? E esses aerossóis absorvedores, eles não são considerados nesse modelo de correção atmosférica, né? Os padrões, né? Então, às vezes você pode ter uma reflectância marinha negativa na faixa do azul, principalmente, e isso é devido à presença de aerossóis absorvedores que o modelo de correção atmosférica não conseguiu corrigir adequadamente. Que mais? Nuvens semitransparentes. Aqui, essa imagem para mostrar o desafio, né? Que o oceano, né? O continente tem muita cobertura de nuvens, né? E muitas nuvens, elas são assim, né? Semitransparentes, né? Então, o mesmo desafio que eu mostrei para vocês, da estimativa da temperatura da superfície do mar, para a cor do oceano também. A cor do oceano é um pouco mais fácil fazer a máscara
de nuvens, né? Porque para a temperatura você trabalha com gradientes de temperatura. Então, o topo da nuvem ela tem uma temperatura de brilho mais fria, né? Inferior à temperatura da superfície do oceano. Então, pelo gradiente de temperatura, você põe um limiar ali de temperatura e você faz o mascaramento de nuvens. Só que às vezes nessas nuvens semitransparentes você não consegue ter um gradiente de temperatura muito alto e por isso que o algoritmo de máscara de nuvens acaba falhando para a temperatura. Já para essa parte de cor do oceano, a refletividade das nuvens ela é bastante alta, né? Em comparação ao fundo do oceano, né? Então a máscara de nuvens ela geralmente funciona bem, mas quando você tem esse caso de nuvens semi-transparentes, nuvens fininhas, né? De cirros, aí sim, às vezes mesmo pela reflectância você não consegue mascarar bem as nuvens, né? Isso acaba gerando um erro na estimativa dos constituintes da água. Tem um efeito de adjacência também, né? Que alguns algoritmos eles consideram, mas às vezes não conseguem também considerar todo esse efeito. Mas o efeito de adjacência é assim, é porque a superfície do mar ela tem uma baixa reflectância e a nuvem e o continente tem uma reflectância altíssima. Aí o que acontece? Quando a luz solar bate na nuvem, né? Chega na nuvem ou no continente e reflete de volta, essa radiação ela não faz uma trajetória retinha para o sensor, né? Mas essa radiação ela vai espalhando um pouquinho para o lado também, né? E à medida que ela vai espalhando para o lado, aí ela vai também interferindo no sinal, entre aspas, do pixel adjacente. Então, às vezes, a gente tem um sinal de reflectância maior nos pixels adjacentes a alvos brilhantes, como nuvens e continentes, né? Esse é o efeito de adjacência. Também gera uma incerteza na estimativa dos constituintes da água. E só lembrando que a camada representativa desses produtos de cor do oceano, eles dependem da transparência da água, né? Então, quanto menor a transparência da água, menos a luz penetra na água, mais fina, digamos assim, vai ser a representatividade da camada da água naquele produto que você está estimando, né? E quanto maior a transparência da água, então, ela pode chegar até 30 metros, mais ou menos, né, nas águas mais claras, né, do oceano profundo. Chega mais ou menos a uma camada representativa aí de 30 metros, que é até onde a luz consegue penetrar e voltar para o espaço, né, para o sensor. E quanto maior a concentração dos constituintes, né, de fitoplâncton, sedimentos e tudo mais, menos profunda, assim, vai ser a penetração da luz na água e menor vai ser a camada representativa, né? Aqui é o que eu já falei para vocês, né? Um outro desafio é essa questão da mistura espectral. Então, às vezes a gente, quando vai utilizar um modelo empírico, né? Considerando apenas a variação de um constituinte, se tem outros constituintes ali na água variando de forma independente, isso também gera uma incerteza no algoritmo, né? E tem uma ambiguidade também, né? Que é um desafio também, principalmente para regiões costeiras, onde a gente tem essa mistura espectral maior, né? Às vezes, diferentes concentrações de fitoplâncton, de matéria orgânica, de sedimentos, você consegue, às vezes, ter um comportamento espectral semelhante, variando uma concentração de alguns desses constituintes. Então, existe também uma ambiguidade aí que, enfim, é impossível praticamente de resolver e fica como uma incerteza embutida aí. Por isso que a acurácia, né, desejada, assim, nesse caso da concentração de clorofila A e dos outros parâmetros de qualidade da água, eles giram aí em torno de 30%. Enquanto que para a temperatura da superfície do mar você consegue ter uma acurácia desejável aí de 0,1 Kelvin, né? Aqui a acurácia desejada ela já é de 30%, né, de incerteza, né? Então
Até 30% de erro é aceitável, né? Aqui, como eu já falei, né, do desafio da cobertura de nuvens, todas essas áreas mascaradas aqui são nuvens, né? A gente tem muitas nuvens no oceano. Então, o que se faz é a composição temporal, né? Então, ou se trabalha com, você faz a média de alguns dias, de uma semana, para você ter uma cobertura mais contínua, ou integração de sensores, como o produto que a gente vai trabalhar na prática, ele integra, né? O vírus do NPP e do JPSS1, né? Aí ele consegue ter uma cobertura mais contínua, né? Então são estratégias para você conseguir aumentar a amostragem aqui no oceano, né? E aqui alguns provedores. A gente recebe aqui dados do Modes, do VIS, nas nossas antenas, mas a gente utiliza os processadores da NASA, né? A cadeia de processamento deles lá, de calibração radiométrica, de correção atmosférica, de estimativa desses parâmetros, todos os algoritmos, né? A gente utiliza tudo desenvolvido nessa parte de cor do oceano, a gente utiliza toda a cadeia padrão de processamento da NASA pro Moldes e pro VIS, né? E que são os que a gente trabalha aqui. E claro, assim, a título de estudos, né? Como eu falei, dos alunos de pós-graduação, dos projetos que a gente tem, aí sim a gente trabalha aí na validação desses produtos, na melhoria, fazendo ajuste de algoritmos, tentando melhorar, principalmente na região costeira, como eu falei para vocês, né? Às vezes aqui está mostrando uma alta, como aqui a gente consegue ver, né, na Foz do Rio do Prata, aqui está mostrando uma alta concentração de clorofila A, quando na verdade a gente sabe que isso daqui são sedimentos, tá? Então a gente trabalha nos nossos estudos também, de caráter mais de estudo, a melhoria, assim, desses produtos de estimativa de clorofila, de sedimentos, de matéria orgânica nessas regiões costeiras que têm esses desafios maiores, né? Aqui, enfim, outros provedores, né? O provedor da NASA, que é muito, muito bacana. Quem vai trabalhar com esse tipo de dados precisa visitar essa plataforma. Tem o pessoal do Copérnicos também, dos europeus, que tem os produtos lá do Sentinel-3, né? E a ESA também tem o hub dela, que é esse SciHub, onde ela distribui produtos do Sentinel-3 de cor do oceano. Esse é o produto que a gente vai trabalhar nas práticas, que é um produto da NOAA, onde ele faz, como eu falei para vocês, um merge, né? Uma integração da concentração de clorofila A, estimada pelo VIRS do SNPP e do NOAA 20, que é o JPSS1, tá bom? E aí ele consegue, e ele faz, enfim, alguns processamentos ali também, interpolação, usa uma base climatológica, enfim. Aí ele consegue ter um mapa diário, né, contínuo, sem interferência de nuvens de concentração de clorofila A. A única coisa é que esse mapa global diário, ele é de 9 quilômetros de resolução. Cada pixel, então, tem 9 quilômetros, né? Enquanto que o VIRS, o produto original dele, tem 750 metros. Né? Para regiões costeiras, às vezes é mais interessante você ter realmente um produto de maior resolução espacial. Mas para quem está interessado num picture, né? geral, assim, do oceano, da costa toda, enfim, 9 quilômetros é uma resolução razoável para se trabalhar. Onde você já consegue isso daqui, sim, é um sinal, né, correto, né, de concentração alta de clorofila A, que isso aqui é a floração ali da plataforma da Patagônia, que acontece bastante, principalmente na primavera, né? Bom, esse foi então o que é o final, né, da primeira parte que ficou faltando na semana passada, na terça passada. Aí agora, deixa eu abrir aqui a apresentação.
Natália, nós temos três perguntas em relação à primeira Ah, tá bom. apresentação. Ah, desculpa. Tá joia. É, acho melhor responder agora, que o assunto ainda tá Sim, fresco na sim. memória, né? Uhum. A primeira pergunta do Luiz é a seguinte: esses sensores são focados no oceano, mas é possível usar dados destes satélites para corpos d'água continentais? Sim, principalmente, né, o Alce mesmo, né, do Sentinel-3, ele chega, a resolução máxima dele é de 300 metros, né, porque ele foi, assim, projetado para também cobrir esses lagos continentais, né, mas a questão só é essa, né, de você, então, utilizar um algoritmo de correção atmosférica adequado, né, principalmente em relação ao tipo de água que você está trabalhando, né, se você vai trabalhar com um tipo de água que tem bastante sedimentos em suspensão, o algoritmo de correção atmosférica, ele não pode utilizar somente as bandas do infravermelho próximo para estimar aerossóis, ele precisa trabalhar com as bandas do infravermelho médio, onde você vai ter daí um sinal bem mínimo, quase zero ali de reflectância do sedimento, e daí vai ser só sinal de aerossol mesmo que o seu modelo de correção atmosférica vai utilizar para estimar adequadamente. E você precisa daí também trabalhar com algoritmos de estimativa dos seus constituintes mais apropriados também, né? Porque esse algoritmo que eu mostrei, o empírico de concentração de clorofila, ele daí já não vai funcionar bem para águas costeiras e continentais, porque você tem uma mistura espectral de outros constituintes que variam independentemente com a clorofila, né? Então você vai precisar daí utilizar um algoritmo apropriado para isso, né? Para estimar ou um semi-analítico, né? Que daí estima primeiro, né, a absorção, espalhamento, e depois, a partir disso, estima a concentração de clorofila, os sedimentos, matéria orgânica separadamente, né? Então, é só essa questão. Ok, nós temos também uma segunda pergunta do Marlon. É possível identificar e separar o tipo de pigmentação do fitoplâncton por sensoriamento remoto? O tipo de pigmentação, então, aí é o que eu falei sobre o PACE, que é esse sensor hiperespectral, que a gente está esperando que seja lançado em breve. Como ele tem várias bandas, né, ali na faixa do visível, né, apenas algumas espaçadas, como é o caso do MODIS, do VIS e até do ALCE, você vai conseguir daí identificar mais as bandinhas de absorção de outros pigmentos, né? E assim, a gente tem muito isso com os espectros de reflectância in situ, onde a gente usa um radiômetro hiperespectral, e aí sim a gente consegue ter esse detalhamento, né, na curva de reflectância das bandinhas de absorção dos outros pigmentos fitoplanctônicos. E a partir daí estimar as espécies, os grupos de fitoplâncton que estão presentes, né? Mas com esses sensores que são mais utilizados hoje em dia, né, do MODIS, do VIS e até do ALCE, o ALCE, se eu não me engano, ele tem uma banda onde você consegue estimar a ficocianina, que é um pigmento para cianobactéria, e é bastante importante para o monitoramento dessa floração em águas interiores, né? Porque a cianobactéria, para essas águas interiores, elas são tóxicas, né? Então, tem um problema, tem um grupo forte no INPE que trabalha com isso, que é o grupo do Cláudio Barbosa e da Evelyn Novo. E aí o Alce ele é capaz de fazer isso. Mas o Modes e o Bis, eu acho que eles, se eu não me engano, tem também, mas não é. Não tenho certeza, que é em 620 essa banda, né? Mas ela tem outras bandas de pigmentos mais específicos, de outros grupos, a gente a priori não consegue com esses sensores, tá? Ok, a terceira pergunta é do Luiz. Em desembocaduras de rios costeiros com muito sedimento em suspensão, ainda é possível identificar o fitoplâncton, clorofila A? Então, a questão é assim, Luiz, na verdade, nessas
nessas condições de muitos sedimentos em suspensão, como ali no Rio da Prata, na Foz do Amazonas, né, e em outros rios, né, de médio e pequeno porte que tem muito sedimento, o fitoplâncton não penetra muita luz na superfície da água. E daí o fitoplâncton ele precisa da luz para fazer a fotossíntese. Então ele não consegue se desenvolver bem também. Então a concentração de clorofila nessas regiões de muito sedimento é baixíssima mesmo. Mas é claro que à medida que a pluma ela vai diluindo ali no oceano, né, tem uma zona frontal, né? Onde daí você já começa, os sedimentos eles já começam a, né, a sedimentar e você começa a ter daí os nutrientes, né, trazidos também, né, por essas águas continentais e daí sim começa a ter uma penetração de luz maior, aí é essa região de frente, né, ali da pluma de sedimentos, é uma região de alta produtividade, geralmente, tá bom? Daí sim você tem uma concentração de concentração de clorofila maior. Mas, de qualquer forma, voltando à pergunta original, com os modelos semianalíticos, aí você precisa, com o modelo semianalítico, aí você vai estimar a partir da reflectância a absorção do fitoplâncton, da matéria orgânica e o espalhamento das partículas simultaneamente. E daí sim você consegue estimar a concentração de clorofila, concentração de matéria orgânica e sedimentos de forma assim simultânea, digamos assim. Mas também falando que é super complexo, que tem aquela ambiguidade espectral e tudo mais, então a incerteza é alta também. Mas acho que é mais ou menos isso. Legal, a quarta pergunta é da Patrícia. Ela agradece pela excelente apresentação e pergunta se teria como indicar alguma referência que detalhe os limites que podemos considerar uma concentração alta, média ou baixa de clorofila A nos produtos de sensoriamento remoto. Bom, esse alta, média e baixa, ela depende muito do sistema que você está trabalhando, né? Para águas interiores, né? Ah, eu acho que até mesmo a CETESB, enfim, né, os órgãos que cuidam, né, da questão de saneamento, de qualidade da água, desses corpos interiores, eles têm, classificações internacionais, tem várias classificações, né, que relacionam até o nível trófico com as concentrações de clorofila, mas isso depende muito do sistema que você está trabalhando, né, são águas interiores, são águas costeiras ou são águas oceânicas, e agora, para o oceano todo, assim, eu vou pensar. Eu vou pensar aí próxima aula, eu tento te mandar, mas eu acho que não existe oficialmente um padrão, né, uma referência, né? Tem assim, a gente sabe que águas oceânicas elas têm assim uma concentração de clorofila inferior a 0,6, 0,5 microgramas por litro, né? E já águas costeiras, onde ocorre a floração, aí é acima de 0,6 até 10, 20 microgramas por litro, é quando você tem uma floração grande de fitoplâncton, né? Já no oceano, né? E já para águas interiores você pode chegar a 100, entendeu? Então, isso depende muito do sistema que você está analisando, mas vou pesquisar algumas referências e tento te responder na próxima aula. Excelente, Natália. A última pergunta é do Mário. Se os produtos obtidos nos servidores da NOAA, por exemplo, já estão com as correções que foram mencionadas, ou essas correções devem ser realizadas pelo pesquisador. Sim, então já os produtos ali, como eu falei na aula passada, né, do nível 0, nível 1, nível 2, nível 3, nível 4, né? Essa nomenclatura ela é padrão para todos os produtos de oceano, né? Tanto de temperatura quanto de cor do oceano. Então, você quando vai acessar um produto em algum provedor, você tem que ver se ele está falando que é um produto nível 1,
Então você sabe que, bom, para esse nível 1 ele tem então, a radiância é calibrada e georreferenciamento, mas ele é o dado de radiância. O nível 2 daí você já sabe, então esse aí já teve a correção atmosférica, já é um produto ou de reflectância, já tem um algoritmo biogeofísico aplicado talvez, né, então daí vai estar na especificação do produto. Mas esses, né, que a gente vai trabalhar nas práticas, eles já têm todas as correções. Agora é aquilo que eu falei para vocês, a gente tem que daí, esses produtos padrões, a gente tem que usar eles com ressalvas, né, ali sabendo, né, que na região costeira tem bastante incerteza, tem muita coisa ali que fala que é alta concentração de clorofila, mas é sedimento, enfim. Aí se você for querer um produto mais específico para sua área, né? E se for uma área costeira ou uma água interior, aí sim você vai ter que recorrer a produtos mais específicos e fazer a sua própria correção, seu próprio algoritmo, ou buscar na literatura algum algoritmo mais específicos, né? Mas eles não estão assim nessas cadeias de processamento global, né?